Daí, pessoal, mais uma resolução. A solução da inequação raiz quadrada de 2 que multiplica cosseno ao quadrado de x maior que cosseno de x no intervalo que vai de 0 até π é... Bom, então eu tenho uma inequação trigonométrica. Vou repetir aqui a inequação. Raiz quadrada de 2 que multiplica cosseno ao quadrado de x é maior que cosseno de x. Vou trazer esse cosseno para cá, né? Raiz quadrada que multiplica cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x maior que zero, né? Fiz a falsa passagem, ó, levando isso para lá negativo, tá? Como eu tenho expressão cosseno de x e eu tenho a expressão cosseno ao quadrado de x, é muito comum tu recorrer a uma segunda variável. Então é muito comum quando tu tem assim cosseno de x na mesma expressão cosseno ao quadrado de x, ou seno de x, depois seno ao quadrado de x, ou às vezes também cosseno na quarta de x e mais adiante cosseno ao quadrado de x. É muito comum tu recorrer a uma segunda variável e o menor grau é substituído por uma letra, né? Então vou te mostrar aqui, ó. O menor grau é cosseno de x, então eu vou dizer para ti que cosseno de x atribuo uma segunda variável, eu vou chamar de m. E aí, então essa expressão ou essa inequação, ela é reescrita nesse formato: raiz quadrada de x vezes, se cosseno de x é m, então isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de x é m ao quadrado, menos cosseno de x aqui é m, então menos m maior que zero. E aí eu deixo de ter uma inequação trigonométrica para ter uma inequação do segundo grau. Como que resolve uma inequação do segundo grau? Bom, primeiro eu calculo as raízes, né? Então, inequação do segundo grau. Deixa eu fazer uma cola aqui para ti, ó. Inequação do segundo grau. Como que eu resolvo em qualquer situação? Faço duas coisas. Primeiro, determino as raízes dessa inequação, e aí por isso eu vou ter que estabelecer igualdade a zero para achar as raízes. E encontradas as raízes, eu faço o desenho, faço o esboço da representação geométrica da parábola que representa a equação do segundo grau aí. Então vou fazer as raízes. Para fazer as raízes, então, vou igualar a zero. Raiz de 2 que multiplica m ao quadrado menos m igual a zero. Aí vou resolver isso. Como é uma equação do segundo grau incompleta, ela é facilmente resolvida colocando m em evidência. Então, m em evidência, me sobra aqui raiz quadrada de 2 que multiplica m menos 1 igual a zero. Prova real. M vezes raiz quadrada de m dá raiz quadrada de m ao quadrado. E m vezes menos 1 menos m. Ok. Aí, desse primeiro fator aqui, m, sai a primeira raiz, né? m1, vamos chamar assim, m1 igual a zero. E desse segundo fator, sairá a segunda raiz. Raiz quadrada de m menos 1 também igual a zero. Então eu tenho que raiz quadrada vezes m é igual a 1. M é igual a 1 sobre raiz de 2. Já aproveito aqui, ó, racionalizo. Raiz de 2, raiz de 2. E aí eu tenho o m2, né, igual a raiz de 2 sobre 2. Lembrando que 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Ok? Bom, então eu tenho m1 e m2.
Aí não esquece que esse m ó, veio da onde? Esse m é o cosseno do x. Então eu tenho aqui que cosseno do x é igual a zero. Estou substituindo aqui o m, ó, aqui, ó, pelos valores obtidos. Então cosseno de x igual a zero. E cosseno de x depois eu faço igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, então para cosseno de x igual a zero, tá? Então eu terei assim, ó. Na realidade eu teria uma inequação, né? Cosseno de x é menor que zero. Deixa eu colocar aqui então. Ó. Bom, eu fiz as raízes aqui, né? Zero. Raiz de 2 sobre 2. Então as raízes eu já tenho prontas. Faço agora o desenho. Vou fazer bem explicadinho, porque eu ia fazer meio direto, fazer bem detalhado. Então aqui eu coloco o desenho. Como é que é o desenho? Tu faz uma linha horizontal que representa aí o eixo x, e sobre essa linha horizontal tu vai colocar as raízes encontradas, no caso 0 e raiz de 2 sobre 2. Deixa eu abrir um espaço aqui pequeno. Então aqui eu tenho a raiz 0 e aqui eu tenho a raiz de 2 sobre 2. Como é uma equação do segundo grau, né, que originou isso aí, vou fazer aqui a parábola correspondente com cavidade para cima, olha, passando pelas raízes. Tá aí. Agora, como o que eu tenho aqui, ó, é maior que zero, esse maior que zero na resolução dessa equação me leva à ideia de positivo. Então onde é que eu tenho positivo? Na parte de cima, né? A parte de cima é positivo, as perninhas, enquanto que a parte de baixo, essa barriguinha aqui, é negativa. Então onde é que estão os valores válidos aí para m? Os valores válidos estão aqui, ó. E aqui também. Então significa que os valores válidos são esses, portanto, m, que é o mesmo que cosseno de x, tem que ser menor que zero, antes do zero, né? E aqui, m, ou cosseno de x, que é a mesma coisa, tem que ser maior que raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu tenho duas situações para analisar. E aí quando eu chego nesse ponto, o que eu faço? Analiso na forma geométrica, eu faço o desenho do ciclo trigonométrico e analiso. Ó, mais ou menos aqui, ó. Ciclo trigonométrico, eixo vertical, eixo horizontal. Vou fazer o esboço aí, né? E aí analiso, ó. Nota que o valor do x que ele pretende, ó, é de 0 até π. Ó, tá aqui, ó, x maior que 0 e menor que π. Então, só interessa para mim, ó, esse intervalo aqui do ciclo trigonométrico, tá? De 0, vou estar em graus aqui, ó, de 0 até 180 graus. É só isso que interessa para mim. Vou buscar as raízes nesse intervalo aí. Bom, primeiro, ó, cosseno menor que 0. Quais são os ângulos de 0 até 180, em que parte eu tenho cosseno negativo? Cosseno menor que 0. Eu tenho cosseno negativo aqui, ó. Isso aqui é toda a extensão do cosseno negativo. E quais são os arcos que fazem isso? Bom, os arcos que fazem isso, ó, são os arcos desde aqui o 90 até o 180. Então toda esta extensão aqui, ó, faz parte da resposta. Por quê? Porque todos esses arcos aqui produzem cossenos negativos. Então já tenho uma parte aí da resposta dessa equação, que serão quem? Serão os arcos x maiores que 90 graus, porém menores que 180. Então já tenho uma parte aí. E a outra parte? Bom, outra parte diz que o cosseno também pode ser, ó, maior que raiz de 2 sobre 2.
Bom, qual é o arco que tem um cosseno exatamente igual a raiz de 2 sobre 2 para eu usar como referência? O arco de 45 graus. O arco de 45 graus tem o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. O arco aqui, ó, deixa eu colocar primeiro para ti assim, ó, 45 graus, mais ou menos a metade aqui do quadrante, né? Então aqui 45 graus. Claro que o arco aqui, ó, no quarto quadrante, ó, o 325 graus, também me dá um cosseno menor que raiz de 2 sobre 2. Né? Porque o cosseno de 45 ó, projeta aqui, e aqui está o valor, ó, nesse ponto, raiz de 2 sobre 2. Então eu quero que os cossenos sejam maiores que raiz de 2 sobre 2. Então eu quero que os cossenos estejam nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, maiores, passando raiz de 2 sobre 2. E quem são os arcos? Bom, os arcos seriam todos esses aqui, ó. Do 45 e essa partezinha aqui também, até o 325. Mas aí não esquece que ele só quer as respostas de 0 a 180. Logo, este pedaço aqui, ó, não serve ou não é necessário mostrar na resposta. Por quê? Porque ele só quer de 0 até 180. Então essa parte aqui, embora também satisfizesse, né, a inequação, eu não preciso. E aí eu vou montar aquele pedacinho ali. Aquele pedacinho vai desde o 0 até o 45. Do 0 até o 45 graus. Tá aí a resposta. Como se prefere, se coloca sempre em radianos, né, se tratando de arcos, números reais radianos, então eu converto aqui, ó, conjunto solução é formado pelos x pertencentes aos reais, já que agora eu tenho a notação em radianos, onde o x varia de 0 a 45, então 0 radianos até 45, ó, é o mesmo que π sobre 4. Por que isso? Porque π é 180, 180 por 4 dá 45. Se tu tem dúvida, né, faz a conversão assim, ó, escreve o 45, que é o arco, bota o π do lado e divide por 180. E aí vai simplificando. Tá? Então tu vai encontrar aí π sobre 4. Então isso é uma parte da resposta. Ou a outra parte da resposta é o quê? Essa parte vermelha aqui. Quem é a parte vermelha? A parte vermelha vai desde 90 até o 180. Aí 90 é π sobre 2. Então x maior. E vai até o valor π. Então tá aí a resposta dessa equação. X variando do 0 até o π sobre 4. Ou x variando do π sobre 2 ao π. E aí, procurando a alternativa, não tem. Tem. Tá aqui, ó. Letra D. Olha só. De 0 até π sobre 4. E depois de π sobre 2 até o π. Ok? Então, letra D era isso. É um exercício bastante interessante de inequação, porque faz a mudança de variável em m e também analisa aí dois segmentos, né, dois intervalos de resposta para a inequação. Então, é um exercício bastante interessante, né? Te aplica bastante nessa resolução aí, né? Procura dominar bem essa técnica de busca das raízes, que isso vai te ajudar bastante nas inequações logarítmicas, ok? Forte abraço, obrigado pela visita, bons estudos e até a próxima.